Bom, muito boa noite, meus caros, tudo bem? Hoje trataremos sobre recurso de apelação. Recurso de apelação. Eu queria aqui, primeiramente, desejar boa sorte a todos, né? A prova da OAB é agora domingo. Desejo que vocês estudem bastante essa semana e que vocês possam aí se aproximar do exame com calma e que vocês possam conseguir aí o seu objetivo, que é a aprovação no exame de ordem, né? Bom, vamos lá, vamos falar aí sobre recurso de apelação. Recurso de apelação. Essa peça é uma peça das mais cobradas no exame de ordem. Após a unificação do exame, ela foi cobrada aí 8 vezes, né, no exame da OAB, junto com memoriais. É uma peça importantíssima, é um recurso, né, é recurso de apelação. Sempre aí interposição para a vara, né, para o juiz da vara, as razões para o tribunal. Bom, vamos lá. Qual que é aí o fundamento do recurso de apelação? O recurso de apelação está previsto no artigo 593, inciso e incisos do Código de Processo Penal. Vamos ler esses artigos? Esse artigo. Artigo 593. Caberá apelação no prazo de 5 dias. O prazo para o recurso de apelação é de 5 dias, meus queridos. Já fica a dica. Inciso 1. Das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Inciso 2. Das decisões definitivas e com força de definitivas proferida por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. E 3. Das decisões do tribunal do júri. Do tribunal do júri também é uma apelação importantíssima. E essa é sempre aí do júri, né? Bom, vamos lá. Como descobrir que é apelação no exame da OAB, queridos? Houve sentença. O último ato processual foi a sentença. Né? Estamos indo na ordem. Aqui eu já falei sobre a petição inicial, que é a queixa-crime. Já falamos sobre resposta à acusação. Já falamos sobre memoriais. Agora houve sentença. Da sentença, dessa decisão, caberá o recurso de apelação contra a sentença. Vamos lá. O prazo aí já falamos que é de 5 dias, né? O prazo é de 5 dias e a peça funciona da seguinte forma: interposição para a vara, razões para o tribunal. Quais são as teses da apelação? Quais são as teses? Bom, de primeiro plano, devemos alegar nulidade, né, em face aí de um ocorrido no processo que não deveria ter sido, cerceamento de defesa, algo do tipo, né, vai gerar aí nulidade, né, o processo é nulo por alguma consequência. Extinção da punibilidade também, devemos alegar de primeiro plano aí, nulidade e extinção da punibilidade. Depois, como teses preliminares de mérito, queridos, depois de alegado nulidade e extinção da punibilidade, devemos alegar aí as teses preliminares de mérito, quais sejam. Pode ser em virtude de uma excludente de ilicitude, uma excludente de antijuridicidade, né? Pode ser em virtude de uma excludente de culpabilidade. Pode haver um crime impossível do artigo 17 aí. Pode haver princípio da insignificância também. Pode haver. E aí, né, quais sejam as excludentes de ilicitude? Aquelas do artigo 23, legítima defesa. Querida professora Juliana, muito obrigado pela presença. Muito obrigado, uma honra. Obrigado mesmo. Excludente de ilicitude, quais sejam? Aquela legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular do direito. Excludentes de culpabilidade, inimputabilidade, que abarca menoridade, né, doença mental aí, e a embriaguez acidental, né, a embriaguez acidental. Potencial conhecimento da licitude abarca quem? Erro de proibição do artigo 21, E também aí
né, é a exigibilidade de conduta diversa. Exigibilidade de conduta diversa, que abarca quem? É artigo 22 do CP, que é a coação moral irresistível, coação física irresistível e a coação hierárquica. Também aí. Também, como tese preliminar de mérito, pode ocorrer erro de tipo do artigo 20. Erro de tipo pode ocorrer também. Aí, né? Então, tudo isso aí, queridos, tudo isso aí vai levar à absolvição do réu de acordo com o artigo 386 do Código de Processo Penal. Todas essas teses preliminares de mérito levam à absolvição do réu de acordo com o artigo 386. Então, falamos de primeiro plano de nulidade, de extinção da punibilidade. Depois, falamos de teses preliminares de mérito. Agora são as teses subsidiárias de mérito, que é o seguinte: juiz, na falta disso, me dê isso, né? Aí como vai ficar na peça? Caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer seja. E quais são as teses preliminares de mérito? Subsidiárias de mérito. Quais são aí as teses subsidiárias de mérito? É a fixação da pena no mínimo legal, primeiro plano, né? A gente vai falar para o juiz, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, requer ser fixação da pena no mínimo legal, de acordo com o artigo 59, circunstâncias do artigo 59, né? Também aí poderemos pedir a progressão do regime menos gravoso, de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Podemos pedir aí substituição de PPL por PRD, do artigo 44 do Código Penal. Podemos pedir a consideração de circunstâncias atenuantes do artigo 65 também. Podemos pedir a reparação dos danos causados conforme o artigo 387, inciso 4, e podemos pedir também que o réu recorra em liberdade, de acordo com o artigo 387. Querida amiga Larissa, muito obrigado pela presença. Vamos lá, estamos falando de apelação aqui, recurso de apelação. Muito obrigado. Então vamos lá. Podemos aí, por fim, aí no campo do direito, falar aí que o réu precisa recorrer em liberdade, de acordo com o artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal. Essas são as teses, queridos. E aí o pedido, sempre do pedido, devemos falar de primeiro plano, que ante o exposto requer seja, né, aí, o presente recurso conhecido e provido, tá, meus caros? Na interposição, devemos falar que ele seja recebido e processado. No pedido, conhecido e provido. Termos em que pede deferimento. Como ficaria a nossa apelação na prática? Vamos lá. Eu trouxe aqui uma apelação. De primeiro plano, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 3 pontinhos, sempre que não houver vara, 3 pontinhos, vara criminal da comarca de 3 pontinhos, processo número tal. E aí, cliente já qualificado nos autos do processo número tal, que lhe move a justiça pública, por seu advogado que esta subscreve, vem respeitosamente perante Vossa Excelência interpor. O verbo do recurso, queridos, é interpor recurso de apelação. O artigo aí, conforme o artigo 593, né, inciso 1 do Código de Processo Penal, né, a interposição, né, requer seja que o presente recurso seja recebido e processado, né, com as razões recursais remetidas ao egrégio Tribunal de Justiça, e aí do estado tal, vai depender do seu problema. Você está com a dicção cada vez melhor nos vídeos. Muito obrigado, minha amiga, muito obrigado pela consideração, continua aí conosco. Vamos lá, termos em que pede deferimento, local e data, né? Local e data. Aí depois, razões de recurso de apelação, né? Processo número tal. Apelante, o meu cliente. Apelada sempre a justiça pública. E aí a Santíssima Trindade,
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal, colenda Câmara, douta Procuradoria. Egrégio Tribunal de Justiça do Estado tal, colenda Câmara, douta Procuradoria. Em que pese o notório saber jurídico do meritíssimo juiz Acó, a decisão merece ser reformada, né? Pelos fatos, né, e fundamentos aí a seguir expostos. Dos fatos, vamos contar a historinha. Do direito, todas as teses que eu falei, né? Nulidade, extinção da punibilidade, teses preliminares de mérito, quais sejam as teses preliminares de mérito? Excludentes de antijuridicidade, excludentes de culpabilidade, crime impossível, princípio da insignificância, erro de tipo, tudo isso aí pode ocorrer, tá? Depende do seu problema. E aí a gente vai pedir tudo isso, leva à absolvição do réu, de acordo com o artigo 386 do Código de Processo Penal. Veremos os incisos quais se encaixam. Como teses subsidiárias de mérito, que é aquele exemplo. Juiz, na falta disso, me dê isso. Caso não seja esse entendimento de Vossa Excelência, requer seja. Aí, fixada a pena no mínimo legal, de acordo com as circunstâncias do artigo 59 do CP, que haja conversão de pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, de acordo com o artigo 44 do CP. Também aí podemos pedir progressão do regime menos gravoso, de acordo com o artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Podemos pedir a reparação dos danos causados, conforme o artigo 387, inciso 4. Podemos pedir aí também que o réu recorra em liberdade, de acordo com o artigo 387, parágrafo 1º do Código de Processo Penal, E aí falamos do campo do direito, do pedido, antes posto requer seja que o presente recurso seja conhecido e provido para que haja reforma na sentença. E aí pedir tudo o que você pediu no direito, pedir ali no pedido, né? Pedir no pedido. Termos em que pede deferimento. E é isso, meus caros. Local e data, advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Esse aí foi o nosso recurso de apelação, né, com fulcro no artigo 593. Então, sempre que houver sentença, o último ato processual foi a sentença, o recurso cabível é apelação, né? Vamos ver aí, de acordo com o artigo 593, e o inciso que se encaixa, né? Teve sentença, último ato processual. Vamos lá, vamos traçar a linha do tempo. Petição inicial, queixa-crime, processo anda, resposta à acusação, processo andou, memoriais, processo andou, agora tem sentença, opa, da sentença cabe a apelação. Então é isso, meus queridos, sigam o meu canal, Danilo Ferreira Barroso, Direito e Processo Penal na Prática. Já temos aí lá uma queixa-crime, uma resposta à acusação, memoriais, apelação. Faço aí o próximo convite ainda para essa semana. Vamos falar aí de revisão criminal, né? Próxima semana não, ainda nesta semana, no final desta semana anuncio aqui, vamos falar sobre revisão criminal do artigo aí, deixa eu me ver aqui, só um minutinho. Do artigo 621 do Código de Processo Penal, do artigo 621. Vamos ver revisão criminal e fechamos o rito ordinário e aí entramos com os recursos e depois nas peças do júri. Meus caros, muito obrigado pela atenção, uma boa noite a todos, forte abraço, sejam felizes.